Vamos iniciar nossas videoaulas, então, que eu chamei de revisão, onde vamos estar estudando métodos para resolver equações não lineares. E vamos iniciar, então, com o passo de encontrar o intervalo. Depois a gente vai refinar essa raiz. Vamos ver se ser bem objetivos, né? Então, eu chamei de fase 1, isolamento de raiz, onde eu vou fazer análise gráfica. Plotei o gráfico da função. É um passo onde eu preciso plotar o gráfico da função e faço essa análise. Por exemplo, eu tenho 3 raízes para essa função do exemplo, eu chamei de R1, R2 e R3. Eu falei que ela pertence a esses valores. Né? Como que eu posso? Uma outra maneira de identificar isso. Então, eu tenho uma análise teórica, a qual eu uso então do teorema chamado Bolzano. Dá uma função contínua, né? Então eu faço um f desse valor A vezes a f do valor B, necessariamente precisa dar menor que zero. Por que isso acontece? Porque então eu teria aqui R1, R2 e R3, né? Então são exemplos ilustrativos, aonde se eu tiver um f valor negativo e um f do valor positivo, eu tenho uma intersecção num ponto x, que no caso seria o valor da raiz. Peguei como exemplo então a função anterior e fiz uma tabela de dados jogando valores para x. E aí só cuidei onde ela troca o sinal. Então ela troca o sinal onde? Menos 5 e 3, ela troca o sinal em 0 e 1, e ela tem uma troca de sinal em 2 e 3. Então eu estou fazendo apenas análise do sinal. Né? Podemos concluir então que existe uma raiz nos intervalos indicados. Pela análise gráfica a gente já verificou isso antes, no passo anterior. O método da abscissão. O que seria o método da abscissão? Rapidinho eu vou falar sobre a interpretação geométrica. Então eu tenho um A0 e um B0, então você percebeu que eu teria um f de A0 e um f de B0 nesse sentido. Então aqui eu tenho uma raiz entre esse valor. Vou fazer a quebra da seção. A primeira iteração seria A0 mais B0 dividido por 2, eu teria um x0. O que é que eu preciso cuidar no método da abscissão? Qual o valor que vai permanecer, fazendo a análise da função. Aqui um exemplo simples, onde eu peguei, já estimei vários valores e vi que existe uma troca então em 1 e 2, uma troca do valor da função. E eu falo então, nesse primeiro momento, que está longe da tolerância. Eu quero valores mais refinados da função para chegar mais perto da minha tolerância. Aplico o Bolzano, percebo de cara que o valor é menor que zero. Eu vou estimar outros valores. Fiz uma estimativa aí de 1.3 e 1.4. Houve novamente uma troca de sinal. Se vocês perceberam, o valor da função é negativo e o outro é positivo. Faço o Bolzano. Então, isso é menor que zero, pelo sinal negativo. Vou escolher como intervalo 1.3 e 1.4. Cálculo da primeira aproximação. Vou fazer a quebra, O que é a quebra? Vou dividir o intervalo por 2, que é a quebra da seção. E tenho como resultado 1.35, que eu chamei de x1. Substituo na função. No caso, nosso teste de parada vai ser dado pelo valor da função, ele precisa ser menor que a minha tolerância. Vou testar, o valor é menor que a tolerância? Não. Tenho que escolher um novo intervalo. Para escolher um novo intervalo, faço a análise do valor da função. Quando o valor do meu ponto 1.35 da função ele é positivo, tenho dois valores positivos, para o ponto 1.4 e para o ponto 1.35. O ponto em que eu iniciei 1.4 vai ser excluído, e eu permaneço então com 1.13 e 1.35, que é o valor que eu calculei. Por quê? Se eu fizer o teorema de Bolzano, o valor da f1.3 e o da f1.35, ele satisfaz o critério sendo menor que zero. E assim então eu escolho um novo intervalo. Faço novamente a segunda aproximação com k igual a 1. Novamente obtenho outra quebra de seção, outro valor, que eu chamei de x2.
Nessa divisão eu tenho 1.325. Substituo na função e obtenho um valor 0,0120312 positivo. Porém, vou fazer o teste de parada. No teste de parada eu percebo então que o valor da função é menor que a minha tolerância. E o critério de parada então está satisfeito. E a resposta nesse caso, do meu problema, no caso com esse critério de parada, é 1,325. Essa seria a raiz a qual eu quero encontrar. Resolvo também pelo VCN, né? Obtenho como estimativa inicial 1.3 e 1.4, como a gente resolveu anteriormente, e acompanho meus valores e observo então que tudo que a gente resolveu até o momento condiz com o resultado no VCN.